Nota de esclarecimento. Crateús 18 de novembro de 2016. Ao povo cristão católico de Crateús, a todos os homens e mulheres de boa vontade, bem como aos cidadãos e cidadãs crateuenses, a minha saudação respeitosa e fraterna. Há 2 anos e 10 meses cheguei a esta cidade, sede da Diocese de Crateús, com a missão, a mim confiada pelo Papa Francisco, de pastorear esta porção do rebanho de Cristo. Vim do estado do Espírito Santo com minha força e minha fraqueza, trazendo muita humildade em meu coração, traço herdado de minha família interiorana. Desta mesma origem, herdei um grande amor pela Mãe Igreja, que me levou ao serviço da comunidade eclesial de base e mais tarde ao ministério sacerdotal, diaconal, presbiteral e agora episcopal. Mãe é uma instituição sagrada. Nada mais doloroso do que ter a nossa mãe ofendida, mesmo que essa mãe não seja a mais santa do mundo. É bom lembrar que, se nossas mães têm rugas no rosto, é porque nós, os filhos, as fazemos enrugar. Por que estou a dizer isto? Povo de Crateús e de outras cidades, ovelhas deste rebanho de Cristo. Nossa mãe Igreja de Crateús foi ofendida, agredida por um dos vereadores, que é também locutor de rádio, no dia 16/11. E como é um formador de opinião, esta agressão está se multiplicando pela cidade, nos lábios de pessoas que estão sendo enganadas com a nítida intenção de se desviar o foco da verdadeira questão. Como meu nome, o nome da igreja, o nome do Padre Antônio José, estão nos microfones das rádios, creio que também posso nomear o mesmo vereador como sendo o senhor Manuel Cunegunde Soares, na legislatura 2017-2020. Classifiquei, sim, de imoral esta ação pública de nossos vereadores, que, embora sendo legal do ponto de vista jurídico, é imoral, sim, do ponto de vista da justiça social, da ética, levando-se em consideração uma série de situações sociais da nossa realidade de Brasil, de Nordeste, de Sertão. Sobretudo neste momento, agravadas por uma crise ética, política e econômica sem precedentes. E ainda mais assoladas, em nosso caso, pela pior seca dos últimos 100 anos, segundo especialistas dessa área. Diante dessa triste realidade do nosso povo, como justificar tal ato pela via da legalidade apenas? Nem tudo que é legal é moral. E é neste sentido que o bispo denuncia. Não é porque há uma lei que me ampara legalmente que posso me dar o direito de fazer o que quero. Há que se perguntar se a minha decisão não afeta a vida, a dignidade, o direito dos demais cidadãos e cidadãs. A moral pede que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. A moral faz pensar no outro e não primeiramente em mim. E neste caso específico, do repasse do montante dos recursos públicos do município para a Câmara Municipal, para a manutenção dos 15 vereadores e das demais despesas daquela casa, e do aumento de seus próprios salários, que já são bastante altos para a nossa realidade, é extremamente injusto. E desde quando um ato de injustiça é moral? E o que nos deixa ainda mais indignados é que isso tenha partido de pessoas que o eleitorado acreditou que iriam representá-lo com justiça. Será que os candidatos, em sua campanha, disseram aos eleitores que iriam aumentar ainda mais seus salários? Será que, se tivesse feito, teriam recebido os votos que receberam? Tentar justificar seu ato, que do ponto de vista da justiça social chamei de imoral,
agredindo a moralidade da igreja, me parece descabido. E digo mais, se uso como argumento as falhas do vizinho para justificar as minhas, onde está a minha moralidade? Não ataquei a vida subjetiva, pessoal, de nenhum dos vereadores. Referi-me a um ato jurídico, público, que diz respeito a todos os cidadãos deste município, uma vez que se trata do uso do dinheiro do povo. A igreja tem, sim, suas mazelas, suas rugas, que, como filhos que somos dela, deixamos em seu corpo eclesial. Não negamos isto. E, quando necessário, nossos fiéis ou pastores, envolvidos em escândalos, são questionados, afastados, respondem processos como qualquer outro cidadão. E por quê nossos vereadores não querem ser questionados acerca do uso do dinheiro dos contribuintes? Por que deveríamos nos calar? Repudio, portanto, essa atitude do vereador envolvido neste episódio e dos demais, atacando a moralidade da igreja para justificar medidas descabidas na Câmara Municipal. A igreja de Crateús, na pessoa de Dom Fragoso, de Dom Jacinto, de seus padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, tem provado e comprovado seu compromisso de defesa da justiça, de compromisso com os direitos humanos e promoção da vida, sem negligenciar sua função espiritual. Mesmo porque não existe espiritualidade desencarnada. O Papa Francisco tem nos lembrado de que é necessário tocar a carne sofredora de Cristo. Falou isso visitando o Hospital São Francisco da Divina Providência, no Rio de Janeiro, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em 2013, numa referência explícita aos mais sofridos do nosso povo. Quando convém aos poderes públicos, esta mesma igreja é procurada, aplaudida, elogiada. Quando mexe em seus privilégios, sobretudo no bolso, essa mesma igreja é atacada, agredida e difamada. Quanto a mim, o terceiro bispo dessa diocese, não sou partidário desta ou daquela corrente política ou ideológica. Sou, acima de tudo, um homem de fé, e é isto que me move. Por isso repito aquilo que se grita nas ruas: povo unido não precisa de partido. Como pastor e cidadão, não preciso ancorar-me nesta ou naquela corrente política ou ideológica. Basta-me a minha fé, minha consciência política e cidadã, que não é mercadoria de compra e venda, para agir e tomar posição. Acho ótimo que o povo esteja se manifestando publicamente. Oxalá esse movimento tome as ruas e praças do país. E nós, crateuenses, nos orgulharemos de ter estado entre os primeiros a iniciá-lo. Chega de injustiças. Não obstante a tudo isso, não obstante a minha indignação, jamais preguei ou pregaria qualquer ação violenta, assim como repudio esse tipo de ação, venha de quem vier. Pois sou bispo da igreja e tenho consciência de minha função, que é aquela de zelar pela unidade do rebanho. Mas o berro das ovelhas tem que ser ouvido pelo pastor e pelos dirigentes da sociedade. Ademais, esta não é uma manifestação da Igreja Católica, embora conte com o apoio do bispo e de outras tantas lideranças e fiéis. Finalmente, quero dizer aos nossos vereadores e demais autoridades locais que não precisamos esperar que o Senado, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa e outros poderes da República comecem de cima para baixo uma política salarial mais justa. É do alicerce que se começa a construir uma casa, e não na comunheira. Podemos sim começar a partir de nossos municípios, por que não? Só assim as mudanças chegarão às instâncias superiores. O contrário nunca se fará realidade. Vamos dar um exemplo. Gostaria muito que isso fosse compreendido e colocado em prática. Não tenho prazer nenhum em alimentar conflitos.
Rezo para que se chegue a uma decisão de justiça e de paz. Afinal, presido na Diocese também a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Com respeito, com estima a todos e agradecido, concluo esta minha nota de esclarecimento. Dom Ailton Meneglucci, Bispo Diocesano.